lisa assim. Eu já procurei um amor, diga que Eu sou sertanejo, mas estou muitos anos fora. Então já licori eu já não como mais, já é só quando aparece já processado. Não, eu sei o gosto. Se poder sair e levar ela. Eu sei o gosto, tem esse tudo. Diga, camarada. Mas eu não. Seja Mas eu não bem-vindo. tenho disponibilidade para quer, comer né? mais. O juízo. Pode entrar. Primeira dama. O moleque da frente. Você tá num ambiente que o olho não tá. Ali na cobra tem. Sai por aqui, ó. Pega a terceira chave aqui, ó. A segunda chave aqui, ó. Aqui é os quartos, cuidado. Isso aqui não pode ficar, até porque, eu vou lhe explicar agora. Se eu arrancar esse sisal E jogar. e deixar dessa forma, Aqui, professor, você levantou. Brota tudo. não, peraí. Eu vou ter que dar uma chamada por agora. Aqui, pessoal, ó, aprende aqui, sério. Antes disso é esculhambação. Bora aqui, ó. Aqui, ó, presta atenção aqui. O legal, certo, correto. Eu não arranco nada que eu plantei aqui. Porque eu plantei, eu tô preocupado com a cobertura, com a matéria de cima, mas eu preciso entender que eu preciso de matéria interna, na parte de baixo, é isso aqui. A piteira não tem isso. A raiz da piteira é bem pouquinha. O sisal, ele forra o espaço todo. Agora assim, quando eu arranco, eu interrompi o processo de cobertura de matéria do solo. Microbiota, né? E de ir fazendo A microbiota do solo. Então assim, o certo, o ideal, é você chegar aqui e cortar sem precisar. E tem que ser com facão cego igual esse aí, né? Outra coisa. Se eu deixo isso aqui, Isso é uma navalha, homem. em cima do solo, com as raízes expostas, eu estou gastando energia, ele está tentando recuperar. Quando eu corto, Mata logo, acabou. eu estou devolvendo energia ao solo. Eu estou captando água, essa planta na cabeça dela, ó, eu vou morrer, vou puxar muita água para me tentar brotar. Então eu começo a ajudar quem está do meu lado. Se eu arranquei, deu errado, eu começo a perder água no meu solo. Então assim, eu preciso cortar para mim estimular a planta a buscar água, a trazer água para ali, para aquele espaço, principalmente se eu tiver uma fruteira do lado. E tentar me recuperar. Nesse momento, quando eu podo, que ela tenta se recuperar para rebrotar, para perpetuar a espécie, quem está do lado, opa, mais água. Então assim, eu planto uma pinha, planto um cajueiro e planto um sisal do lado de uma piteira. Quando eu corto essa piteira, eu trago água para irrigar.
Qualquer período seco que tiver, estou trazendo água para irrigar minha pinha e meu cajueiro. Agora, se eu arranco, eu estou expulsando água. A gente precisa entender essa coisa. E assim, alguém falou do facão, precisa trabalhar com facão afiado. Segue, vai. Dia 15 de julho para frente, eu chego aqui com o serrote e ó, vapo, corto aqui, deixo só esses dois para me formar uma copa aqui depois, porque senão vai deixando, bagunçando. Isso aqui dá 10 mudas. Então a gente vai tirar... Aí você 10 faz a não, muda aqui como? dá várias mudas. Aí você sai plantando de novo. Aí explica, é só jogar, é só enterrar ele no chão? Não, aí você vai tirar, fazer a muda do tamanho que eu quero, mais ou menos desse tamanho, 1 metro. Uhum. Colocar todas em pé, do lado de na sombra ali, deixar uns 15 a 30 dias. Aí depois sai plantando. Não bica uma, que aí é o tempo que ela embeiça, ela cicatriza o corte. Eu observei que a água descia lá, fazia erosão e ia embora. Aí eu fiz essas valetas, veio a chuva, agora a gente faz essa limpeza aqui. Observe como ela joga a água toda para dentro do sistema. Essa é a primeira medida. A segunda medida é levantar a cabeça e olhar o que é que tem verde. Quem é que me mostrou isso? Aquelas reportagens na televisão, primeira vez, que mostra um repórter mostrando uma mulher na beira de um fogão a lenha cozinhando numa panela de barro, com aquele discurso escroto contra a miséria, que a mulher está cozinhando nada com 2 caroços de feijão, aquilo é recorrente. Toda a reportagem seca para aquilo. E o cara da Câmara vai filmar a paisagem, porque está tudo seco, não sei o que, mas eles esquecem de esconder as árvores. Aí quando eu comecei a observar aquilo, a quantidade de árvore verde, aí comecei a trabalhar. O que é que eu tenho que fazer aqui? Plantar o que fica verde na seca. Simples assim. Matriz fotossintética. A matriz fotossintética, como ele chamou, porque precisa fazer fotossíntese durante o ano todo. Fazendo fotossíntese, produz a biomassa, melhora o solo, resfria o solo principalmente e oferece condições para os outros plantios. Então é muito simples, né? Muito fácil de fazer, até porque todo mundo conhece as ferramentas que a gente trabalha, todo mundo conhece as plantas que a gente planta. É só o arranjo e o conceito de o que é que se deseja. Olha, faz todo sentido isso, Nelson. Assim, se a gente for estudar o sistema que as plantas absorvem a umidade do ar, o sistema que os estômatos trabalham, que absorvem nutrientes do ar, como elas estão ciclando o movimento aqui. Se você olhar para a árvore mais alta ali, ó, olha lá ela, ó. Ela está fazendo assim, mas se você for botar em câmera lenta, ela está formando um vórtice, que a umidade está subindo e está voltando. Então, esse sistema de estômato aqui vai pegar o mínimo de água que tiver no ar e guardar ali, né? Segurar. E a raiz está sempre distribuindo. Eu não sei se vocês viram uma pesquisa, a Universidade da Califórnia fez, com árvores de diversos ambientes, mas de um modo geral, a árvore, durante o período seco, ela busca água lá no lençol freático, traz para cima, busca a água da umidade do ar e vai se tratando dessa forma e distribui de cerca de 20% até 30% da água que ela consegue reunir pelas raízes radiculares. Então as raízes laterais têm uma função muito importante, né, nesse sentido, assim, que elas vão distribuir parte da água nessas raízes radiculares. Então eu já tive em lugares assim, no meio da caatinga, aí você tem um pé de umbu, tá tudo seco, você chega embaixo do pé de umbu, 8 meses sem chuva, a grama está toda verde. Então aí você começa a entender esse processo. E no período de chuva, a árvore faz o inverso. Ela usa as raízes radiculares para pegar a água, o excedente de água e jogar para o lençol freático, de 20% a 30%, e o restante faz o processo de evapotranspiração, que é o que faz ela criar o movimento da água, é o processo de evapotranspiração. A água sai por aqui, a raiz consegue puxar, né? Então é como se fosse um vácuo, né? Um sistema de vácuo que a planta tem. Então, quando você tem uma matriz fotossintética como essa aqui, fazendo esse processo durante o período mais seco, é totalmente verdade dizer que essa terra tem mais água que a outra ali, que não tem esse verde nessa profusão.